Vamos para mais uma aula do professor Vinícius Lemos, e aqui é uma aula bem atual em que eu complementarei a aula de agravo de instrumento. A aula de agravo de instrumento, que é a aula 25, ela já estava completa e já falávamos sobre a sistemática do agravo de instrumento no novo código. Porém, nós temos a novidade em relação ao agravo de instrumento, que é o julgamento do tema 988 do STJ repetitivo, em que julgou dois recursos representativos da controvérsia, o RESP 1696396 e o RESP 1704520. Os dois recursos especiais repetitivos falavam sobre agravo de instrumento e discutiam sobre a taxatividade do agravo de instrumento. Em aula anterior, já falo sobre a visão em relação a um rol taxativo do artigo 1015 para o processo de conhecimento e falamos sobre a possibilidade desse rol taxativo ter interpretação extensiva, que nesse caso que nós falamos e também desses recursos representativos da controvérsia repetitiva, se falava sobre uma decisão de competência. Isso quer dizer o quê? Uma decisão que fala sobre competência, se ela seria ou não seria agravável. E o STJ, pelo órgão especial, afetou a matéria e trouxe para si falar sobre a incidência ou não de um rol taxativo do artigo 1015 sobre a recorribilidade do agravo de instrumento, a recorribilidade das decisões interlocutórias no processo de conhecimento. Lembrando que na execução, no cumprimento de sentença, no inventário e na liquidação de sentença, todas as decisões interlocutórias são agraváveis e essa restrição, essa taxatividade é somente para o processo de conhecimento. Esse é o primeiro ponto. No julgamento do agravo, a relatora, a ministra Nancy Andrighi, ela propôs uma sistemática que ela autodenominou de taxatividade mitigada, que é o rol do 1015 é taxativo, não admite interpretação extensiva, mas admite a possibilidade de mitigação da taxatividade. Explico. O que é essa mitigação da taxatividade? Ela trabalha em dois pontos. Um ponto da urgência e o ponto da inutilidade do recurso posterior. No ponto da inutilidade do recurso posterior, podemos utilizar o parágrafo único que eu acabei de dizer sobre execução, cumprimento de sentença, liquidação e inventário, como uma extensividade. Nesses casos, o agravo não alcança a restrição e não deixa nenhuma decisão para apelação pela inutilidade de uma apelação nesses procedimentos, pela urgência e tudo mais. Então, seria esse ponto. A apelação será inútil, aguardar a apelação será inútil. Isso pode, a decisão sobre a invalidade ou não de um negócio jurídico processual, sobre deferimento ou não de alguma sistemática de prova urgente, sobre a decisão própria de competência, você passar um processo inteiro com a competência equivocada. Então, todos esses pontos levariam você a poder agravar dizendo que eu não posso esperar a apelação. Se eu esperar a apelação, eu não tenho efetividade no meu direito. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto que eu posso argumentar também, e aí eu vejo que não seria uma concomitância, não precisa que eu argumente os dois. Eu argumento ou urgência ou inutilidade do recurso posterior, a urgência, e aí ela cai no periculo in mora, em você dizer que o direito material ou processual do seu cliente estaria em risco e por isso caberia o agravo de instrumento. De uma visão aqui, o rol é taxativo, mas com possibilidade de mitigação dessa taxatividade e baseado em dois pontos. Uma crítica que se faz aqui é que o sistema recursal do Código passado, no artigo 522 revogado do Código de 73, ele previa o agravo de instrumento em situações de urgência. Então, meio que trouxe a sistemática anterior para o novo Código. Com porém, qual que é o porém? A preclusão.
temos um problema em relação a essa tese do STJ que foi vitoriosa por 7-5 em uma votação apertada. Talvez não fosse a hora de se definir, mas por 7-5 se determinou essa taxatividade mitigada. O problema da preclusão é o seguinte: aprendemos na aula de apelação que as decisões interlocutórias não constantes no 1015 ficarão postergadas para a apelação, ou seja, o juiz decide, eu não posso agravar, não posso apelar, mas quando sair a sentença eu posso revisitar a decisão interlocutória, ou seja, em preliminar de apelação ou em contra-razões. Até isso o Código fala. Só que, ao possibilitar que qualquer decisão interlocutória, desde que tenha urgência, ela é agravável, então eu vou ter que analisar, enquanto advogado, enquanto parte, se a decisão que afeta o meu cliente é urgente ou não. Se eu achar que é urgente, eu agravo. Se eu achar que não é urgente, eu espero a apelação. Então fica um ar de escolha em relação a isso. Mas o grande porém ainda, e complicação, é a visão em relação à parte que agrava. O tribunal fala, não vislumbramos nenhuma hipótese de agravo de instrumento. E aí ele não conhece do agravo de instrumento, não conhece da urgência, não julga o agravo de instrumento, e aí a parte vai poder, na sua apelação, falar sobre isso. Qual que é a grande complicação? Nós temos dois recursos para a mesma situação. Um recurso que você intentou e que ele não foi conhecido, e depois você renova esse recurso na apelação. Isso acaba com o princípio da consumação que aprendemos lá atrás, que uma vez que eu interponho o recurso, eu não posso mais aditá-lo, eu já vou ter consumado o meu prazo recursal. Aqui, essa visão da taxatividade mitigada impacta o princípio da consumação, uma vez que, se eu agravar e o tribunal entender que não cabia agravo, eu vou ter a devolução do meu prazo para eventual apelação. Esse é o grande problema em relação à preclusão, em relação a essa sistemática que o recurso repetitivo do tema 988 do STJ propôs diante dessa taxatividade mitigada. Não foi, penso eu, a melhor escolha, mas é uma escolha que tenta dar harmonia ao sistema. É isso que vai valer a partir de então. Então, por isso eu gravo esse vídeo como um aditamento às minhas aulas anteriores para complementar a aula de agravo, tanto que eu vou fazer a nomeação dessa aula como 25.1, justamente para que nós possamos aqui entender a sistemática dessa nova visão da taxatividade, a chamada taxatividade mitigada pelo tema 988 do repetitivo do STJ. Essa é a aula de hoje, tomara que vocês tenham gostado, compartilhe aqui, curta o nosso canal Professor Vinícius Lemos, a página do Facebook Professor Vinícius Lemos e assista todo o curso. Até mais, até a próxima aula.